Olá, graça e paz, vamos ao nosso devocional diário, aquela palavra de Deus todos os dias para começarmos na presença do Senhor. Estou aqui na sequência do meu estudo sobre o livro de Josué e o Senhor me ensinou algo que eu gostaria de compartilhar para que você pudesse aplicar no seu dia ou na sua vida quando você assim precisar. Por muitas vezes nós oramos ao Senhor e queremos uma resposta completa dele. Por muitas vezes nós queremos uma instrução explícita e a gente acaba, por vezes até não vivendo a promessa e o propósito do Senhor pelo fato de queremos encaixar o fazer do Senhor, o agir do Senhor conforme as nossas vontades ou até mesmo da maneira com que a gente imagina que Ele deveria estar falando conosco. Quando nós chegamos aqui no capítulo 3, versículo 7, um pouquinho antes do povo de Israel fazer a sua primeira caminhada, quando eles atravessariam o Jordão, nesse momento da história, o Senhor vem a Josué e dá uma instrução para ele. Ele fala assim, Então o Senhor disse a Josué, capítulo 3, versículo 7, Hoje eu começarei a engrandecer a você aos olhos de todo Israel, para que saibam que, como estive com Moisés, assim estarei com você. Portanto, você dará uma ordem aos seus sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo, quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem ali. Então Josué disse aos filhos de Israel, venham cá e ouçam essas palavras do Senhor, seu Deus. Josué recebe essa instrução do Senhor, falando que o Senhor havia falado para que o povo ou os sacerdotes fossem até a margem do Rio Jordão, para que eles pudessem seguir. Era um tempo de ressaca, era o tempo da colheita. A Bíblia ensina que nessa época do ano as margens do Jordão transbordavam, então era como se, eu posso ilustrar aqui como se houvesse uma ressaca, algo do tipo assim, havia uma correnteza fora do normal, daquilo que nós presenciamos e vivenciamos normalmente. Só que o que me chamou a atenção foi que quando Josué continua dando a instrução, o Senhor só havia pedido para que ele enviasse o povo para as margens do Jordão. Mas quando ele continua falando aquilo que Deus havia colocado e gerado no coração dele, é incrível o que ele faz. Ele fala tudo aquilo que Deus mandou ele falar, mas a Bíblia diz no versículo 10 que ele continua. Ele fala assim, nisso vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que sem falta expulsará de diante de vocês os cananeus, heteus, heveus, ferezeus, gigaseus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês, e agora escolham 12 homens das tribos, um de cada tribo, quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, tocarem as águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, as águas que vêm de cima se amontoarão. Olha só que interessante. Josué tinha uma pequena palavra, uma porção daquilo que Deus faria. E mesmo assim, somente com essa instrução do Senhor, ele decide continuar e dar sequência. Deus falou que eles deveriam ir até a margem do rio, que estava com toda aquela correnteza, só que Josué não sabia o que seria dali para frente. Mas quando ele continua fazendo aquilo que Deus havia gerado no coração dele, obedecendo mesmo que não tivesse uma palavra completa, a história ela se completa. E olha só que coisa maravilhosa, que aprendizado excelente para nós levarmos às nossas vidas. Se nós temos uma palavra do Senhor, recebemos algo, alguma instrução, algo que o Senhor já tem gerado nas nossas vidas e parece que aquilo não está completo, nós só precisamos fazer uma coisa: permanecermos confiantes de que aquilo que o Senhor gerou nas nossas vidas é suficiente para que nós sigamos e avancemos rumo ao cumprimento do propósito. Por tantas vezes nós recebemos uma palavra do Senhor e nos paralisamos pensando que talvez não seja o suficiente para nós avançarmos. Esse ensinamento que Josué nos deixa aqui nesta manhã é que talvez você só tenha uma palavra, e essa palavra, no teu ponto de vista, talvez ela não vai te levar a concluir aquilo que você tem marcado como propósito ou chamado na sua vida. Mas eu quero lembrar que você precisa obedecer essa singela, que até agora pareça singela, palavra para que o Senhor acabe de construir. E a fé é isso, meus irmãos. A fé é nós colocarmos o pé e o Senhor colocar o chão. Muitos falam sobre isso. Eu queria subir uma escada e a escada ainda não existe, e eu vou colocando o pé e o Senhor ele vai colocando os degraus. O povo aqui tinha um rio para atravessar, e eles somente colocaram o pé na beira desse rio, mesmo sem saber o que aconteceria. As águas cessaram, a Bíblia diz aqui, e elas pararam e o povo pôde atravessar. Foi assim que eles fluíram, andaram no meio daquele rio seco. Lembre-se disso. Você não precisa saber todo o contexto da história do que Deus está fazendo. Você só precisa de uma palavra do Senhor e confiar, se agarrar nela, seguir, que o mais Ele fará sobre a sua vida. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor. Queremos te agradecer pela oportunidade que temos, Pai, de começar o dia escutando a Tua voz, recebendo uma palavra do Teu trono de graça e misericórdia. Hoje falamos mais uma vez sobre confiança, Senhor. Sobre nós não sabemos tudo aquilo que o Senhor está fazendo, mas como isso também não deve nos paralisar. Nós vimos aqui na história do Teu filho Josué e do povo de Israel, eles tinham somente uma parte da história revelada e assim eles decidiram seguir e caminhar, Senhor, e assim eles prosperaram seguindo a caminhada rumo ao propósito que o Senhor havia marcado sobre a vida deles. E que sejamos assim nós, Pai. Que nós nos agarremos naquilo que pensamos até que talvez que seja pouco no dia de hoje, mas que nós agarremos firmemente com os olhos da fé e possamos viver cada um dos planos, propósitos, promessas que o Senhor tem para nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Amém, queridos irmãos? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, sua casa, seus sonhos, seus planos, e se agarre firmemente, com fé, nessa, talvez, pequena palavra ou pequena promessa que aos seus olhos estão sobre a sua vida. E saiba que Deus fará com que ela se complete de forma abundante, porque essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Deus abençoe, e se o Senhor permitir, amanhã nós estamos aqui novamente. Paz!